provável que eu esteja ficando sem criatividade para gravar vídeos? É provável, mas eu prefiro acreditar que isso é só uma onda de aniversário. Então, por isso, hoje eu tô trazendo um vídeo para vocês um pouco diferente. É uma lista de livros que eu vou comentar com vocês, mas que me definem. Eu tô fazendo 30 anos nessa semana dessa gravação do vídeo e aí eu quis dar um jeito de comemorar com vocês falando de livros, mas de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Então, bora lá, porque logo depois da vinheta vocês vão descobrir quem sou eu em 30 livros. Bom, gente, eu tô fazendo 30 anos em 2021 e aí eu achei que seria uma boa tentar me definir por os livros que eu já li, né? Tentando pensar naqueles que mais me marcaram, e isso é sempre uma péssima ideia, porque eu sou ruim em selecionar essas leituras, em pensar sobre isso, porque eu não consigo resumir, né? Afinal de contas, são muitos anos lendo. Mas eu pedi ajuda de vocês, de vários de vocês, lá no meu Instagram, e aí vocês começaram a falar livros que vocês olham e lembram de mim, né? Vocês olham o título ou o autor e lembram de mim por algum motivo, ou porque eu indiquei, ou porque eu já li e gostei muito, ou não sei. Então eu pedi essa ajuda, vocês me deram, eu agradeço demais, porque foi muito legal ver o que vocês percebem de mim, né, a partir dos livros que eu leio, e enfim, sem vocês esse vídeo também seria bastante difícil de fazer. E eu já vou comentar todos eles com vocês rapidamente, claro, super rápido, mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além disso, dá uma olhadinha aqui na caixa de descrição do vídeo. Aqui embaixo do vídeo sempre tem um monte de informações que eu deixo para vocês, como por exemplo a lista dos livros que eu tô mencionando agora, né, e outras coisas que eu me esqueça durante a gravação e que eu lembre depois. Então eu vou colocando todas essas informações importantes e relevantes, vídeos relacionados e outras coisinhas mais aqui na caixa de descrição do vídeo. E assim, gente, vocês não estão vendo a pilha que tá do meu lado, mas tá até dando sombra aqui por causa dela, porque afinal de contas são 30 livros e eu me esforcei para pensar nesses livros. Vários deles vocês já tinham adivinhado que estariam aqui, mas alguns eu acho que não. E eu tentei fazer mais ou menos em ordem cronológica de leitura, começando por alguns livros que me marcaram no ensino médio, autores, né, no ensino médio, depois na faculdade, depois no mestrado e, enfim, na fase pós-mestrado, que é a minha vida aqui na internet. Então tem bastante coisa e eu não vou ficar falando minuciosamente sobre cada um deles, tá bom? Mas sim, por que ele tá aqui, por que ele é importante para mim. O primeiro livro dessa lista, que tá gigante, é um livro de um autor que eu li no ensino médio, conheci no ensino médio e me apaixonei. Eu não sabia que eu poderia gostar de poesia desse jeito, desse estilo, uma poesia mais modernista, né? E eu tô falando do Carlos Drummond de Andrade. É óbvio que a Jéssica, de 16, 17 anos, leu o poema Vai, Carlos, ser gosto na vida e achou que era para ela que ele estava falando. Então eu nunca mais esqueci, li várias coisas do Drummond naquela época, uma seleção que o professor fazia, mas só muitos anos depois é que eu fui comprar esse volume aqui que tem 25 livros do Drummond e eu já li vários deles, mas não li todos. De qualquer forma, o Drummond é um poeta que fez parte da minha vida e eu não poderia deixar de falar. Ele é simplesmente sensacional, muito bem-humorado, muito irônico e muito sagaz. Então é o tipo de poesia que eu gosto demais. Ainda pensando em poesia, um autor que eu conheci um pouco mais tarde, já na faculdade, foi o João Cabral de Melo Neto. Eu li Morte e Vida Severina na faculdade pela primeira vez e depois eu já reli umas 2 ou 3 vezes. E cada vez que eu revisito essa narrativa eu fico encantada. Eu acho que poucos autores falaram do Brasil da forma como o João Cabral falou, especialmente da gente pobre, né? Então, descobrir essa poesia, descobrir esse auto de Natal um pouco às avessas, me fez perceber algumas coisas que até então eu desconhecia. E é claro que ele me marcou demais por isso, mas também pela sonoridade. Eu gosto de verso que rima, e aí, como esse livro tem estrofes muito grandes e que fazem essa rima bem
bem alta, né? A gente percebe logo de cara a rima que ele tá fazendo. Ele me marcou também por isso, também pelo som. E, enfim, eu acho sensacional. E aí eu nunca esqueci, passei para alunos, fiz esse livro girar. E claro que fazendo letras a gente tem acesso a muitos livros, pelo menos indicação, né, de diversos autores, diversos lugares do mundo. E um desses lugares que eu comecei a conhecer por causa da faculdade foi Moçambique, nas literaturas escritas em língua portuguesa. E aí um deles que me marcou demais, não é Mia Couto, tá? É Niquete, da Paulina Tiziane, que é um livro sensacional. Eu jamais tinha visto algo desse tipo. Aqui ela vai tratar sobre a poligamia e eu acho que ela faz isso de uma forma tão sensível que a gente acaba num misto de chocado com emocionado, sabe? Com tudo que essa protagonista passa. Outras autoras africanas também falam sobre isso, mas eu acho que a Paulina Tiziane se destaca talvez pela sensibilidade com que ela fala isso. E eu gostei demais, foi um dos livros mais chocantes na época que eu li, porque eu nunca tinha lido nada sobre poligamia. E por isso também eu não poderia deixar de mencionar esse livro que tanto me marcou. Mas também na faculdade eu tive que estudar literaturas escritas em língua espanhola, né? E aí foi o meu momento de descobrir alguns clássicos que eu jamais imaginei ler, e um deles foi o Pedro Páramo. Esse aqui não é novidade para ninguém, todo mundo já falou sobre isso lá na caixinha que eu deixei no Instagram. E sim, gente, Juan Rulfo foi um autor que eu pesquisei e que eu li toda a obra na faculdade e reli também várias vezes. Eu não poderia deixar de falar dele porque ele faz algumas rupturas com a narrativa mais estruturada, ele coloca alguns elementos fantásticos que eu acho que fazem toda a diferença. Não foi o inventor da roda, mas também ninguém conseguiu fazer algo como ele fez, que é fazer um livro sem tempo, um livro praticamente sem espaço ou num espaço só onírico e com tantos personagens. Enfim, eu gosto demais do Pedro Páramo e aí tive que trazer também para essa lista. E aí tem uma autora que eu conheci na faculdade, mas que eu fui ler a obra mais profundamente depois, né, mais no mestrado mesmo. Foi a Lígia Fagundes Telles, também não é surpresa para ninguém, vocês falaram sobre isso lá na caixinha, mas eu escolhi um livro dela que para mim superou o primeiro que eu li dela e que eu tinha me encantado, que era As Meninas, né? Então hoje eu trouxe aqui para me representar um pouco As Horas Nuas, porque aqui a Lígia extrapola várias coisas que ela já vinha fazendo, ou ela aprofunda, né, alguns elementos, alguns recursos que eu gosto de ver nas narrativas ficcionais, como por exemplo o fluxo de consciência, esse desenvolvimento dos personagens por um viés muito psicológico e perturbado, né? E também porque, claro, aqui a gente tem um personagem gato. Que livro poderia me representar melhor da Lígia, né? Não tem como falar outro. E eu li ele recentemente, mas, enfim, quis colocar aqui na ordem de apresentação mais anterior, porque eu já conhecia algumas coisas da Lígia, né? E esse foi só a leitura mais recente mesmo. Na faculdade, eu também fui apresentada a um autor que eu gosto muito hoje em dia e que agora aqui na internet não é também novidade para ninguém, que é o Bernardo Carvalho. E na faculdade eu li só um livro dele, que foi o 9 Noites, e eu não gostei, gente. Mas felizmente depois eu fui atrás de outras coisas e descobri um dos meus livros da vida, que é O Filho da Mãe. Também muitas pessoas chutaram esse aqui como um livro que é a minha cara, e eu gosto demais desse livro. Já falei acho que umas 55 vezes talvez sobre ele aqui, talvez. Mas é porque eu acho que ele traz tudo o que eu mais gosto na narrativa contemporânea. Vários personagens, vários lugares, vários recortes de texto e que vão se misturando, e a gente que lute, né, nesse labirinto que ele está fazendo. Nesse caso se passa em São Petersburgo e tem uma história de amor entre dois caras num espaço em que não havia possibilidade deles se relacionarem. Então é um amor meio que transgride, né? Um amor no meio da guerra, da ruína. E, eu não sei, eu gosto demais desse Filho da Mãe, e é um daqueles livros que surpreende, inclusive no final, quando a gente fecha o livro, tem uma frase assim que, é isso, sabe? E, bom, livraço também, não poderia deixar de citar. E tem outro autor que eu também conheci na faculdade, mas por outro livro, mas que eu acabei me apaixonando anos depois, que é o nosso querido José Saramago, e eu trouxe aqui para representar um livro que me marcou muito, O Ensaio da Cegueira, porque foi realmente um livro que me deixou
boquiaberta. Eu não sabia o que fazer diante desse livro, assim, porque era tanta coisa acontecendo na minha cabeça enquanto eu lia. Era admiração, era surpresa, era desespero pela situação do enredo, que, sei lá, tudo isso feito numa linguagem incrível, inacreditável, numa forma narrativa também super transgressora, que brinca com os limites do parágrafo, que brinca com as letras, com a pontuação. Eu acho sensacional e é o tipo de livro que eu gosto, que explode a minha cabeça, sabe? Que me faz ficar vários minutos olhando pro nada. Então, com certeza, do Saramago, esse é um dos que eu mais gosto. E ainda me falta ler muita coisa, mas claro que esse ensaio também não poderia faltar. Mas nem só da literatura contemporânea se vive, né? Ainda que seja a minha parte preferida. Eu vou comentar alguns clássicos ao longo desse vídeo. Aliás, vocês estão vivos aí, gente? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Se tá tudo certo, deixa um joinha no vídeo aqui. Eu sei que vocês esquecem, mas eu tô aqui pra lembrar, tá? Deixe um joinha, isso não custa nada e faz toda a diferença pra mim. Vamos de clássico? Então, um dos clássicos que não sei porquê, não me perguntem, eu falo pouco sobre ele aqui, mas me marcou profundamente, Ana Karenina. Eu sou a Ana Karenina, quer dizer, eu sou esse estilo de clássico. Se eu tivesse que escolher só um e eu tive que escolher, eu tive que deixar outros de lado, esse aqui tem que estar na lista, porque eu acho que tem tudo aquilo que eu mais gosto. O que é o que eu mais gosto num clássico? Um drama familiar, uma história bem construída, uma ambientação lenta e detalhada, que a gente vê aqui da Rússia, né, mais especificamente de Moscou, me parece, e a gente tem 2 núcleos familiares, muitos personagens, e todos eles apresentam, a seu modo, o seu país naquela época e os dilemas sociais daquela época, e eu acho que isso é feito maravilhosamente bem. Fora que esse livro tem um dos começos que a gente nunca esquece. Eu vou até começar a ler aqui para vocês, para não falar bobagem, mas é assim. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E eu acho que ele representa muito bem os clássicos. Voltando para os contemporâneos, tem um aqui que é assim, tipo, ridículo que eu fale, que ele me representa nesses 30 anos de vida. É a Cabeça do Santo, né, gente? Socorro Racioli, autora incrível, escritora de mão cheia, que fez esse livro que me fez ler durante 3 horas e meia sem parar. Eu não conseguia largar o livro. Sentei no meu sofá, li e só larguei quando terminei, né? O que eu posso dizer para vocês? É um livro incontornável, ele pode não ser assim tão surpreendente em termos de estrutura, em termos de narrativa, porque é uma narrativa bem tradicional, né? Então ele tem uma estrutura mais fixa, mas é de uma delícia, é de uma satisfação e é de um reconhecimento também, mesmo ele se passando no Nordeste. Eu, que moro no sul do Brasil, me reconheci nessa cultura que é tão compartilhada, né, entre nós. E, sei lá, se vocês gostam de coisas como Ariano Suassuna, e vocês gostam também de um livro bem escrito, leiam, só leiam. Esse livro não tem erro, não tem erro. Eu já indiquei para todo mundo que leu, gostou. E aí, assim, o que eu posso fazer? Tá na minha cara esse título. E aí vou citar agora 2 livros que fazem parte da minha vida de uma forma muito, muito especial e vou indicar meio juntos porque são autoras que eu acho que se complementam. As 2 são gaúchas, mas não é por isso que elas estão aqui pela forma sensível como elas narram algumas coisas que eu gosto bastante. O primeiro deles que eu vou indicar é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que eu descobri por indicação de uma grande amiga durante o mestrado e eu achei muito, muito bom de ler. E o outro é Amora, da Natália Borges Polesso. As 2 são gaúchas, né? A Carol Benção é porto-alegrense, essa aqui é de Caxias do Sul, e esse livro é de contos. Eu acho que os 2 livros têm um peso semelhante na minha vida, porque eles me abriram os olhos para outros tipos de relacionamentos que eu nunca imaginei, ou pelo menos que eu nunca imaginei não, que eu nunca tinha visto em narrativa ficcional, né? Não tão bem feito assim. A forma como elas retratam as relações aqui são muito sensíveis, essas formas, e são muito bonitas também de se ver. Aqui a gente tem a história de 2 mulheres que se reencontram depois de um longo tempo e vão fazer uma viagem de carro, e aqui a gente tem a história de pessoas que estão vivendo suas vidas em diversas situações, e enfim, são todas mulheres maravilhosas e que me sensibilizaram muito por essa prosa, e eu acho que se a gente pode pensar em literatura LGBTQIA+, e todas as outras letras da sigla,
Eu acho que aqui a gente tem representantes de altíssima qualidade. Agora eu vou entrar numa onda de visceralidade aqui com vocês, porque eu preciso falar de uma autora que mudou a minha vida também, pensando em narrativas contemporâneas, mas ela mudou por um aspecto em especial, porque ela me apresentou a honestidade. Eu nunca fiquei com tanta vergonha lendo livros quanto eu fico lendo os livros da Helena Ferrante. Essa autora incrível que a gente tem e que a gente pode acessar, porque tá tudo dela traduzido aqui no Brasil. E eu escolhi um dos livros da Ferrante, embora tenha começado pela série napolitana, o que eu mais gosto não é a série napolitana, tá? Tem vários livros avulsos e um deles que eu achei que explodiu a minha cabeça foi o próprio livro da estreia dela, Um Amor Incômodo, que eu sei que muita gente não gosta, muita gente reclama, que acha exagerada a relação que tem aqui. Eu não acho nada exagerado, eu acho tudo plausível. E mais, eu acho que poucas autoras fazem uma descrição psicológica tão profunda do conflito dos personagens. São personagens que estão sempre conflitando entre si mesmas, né, com seus problemas, mas especialmente com relação aos problemas que tem com a mãe. E aí eu acho sensacional, porque ninguém dá muito a cara a tapa com esses temas, né, de trazer a maternidade real, e quando isso aparece, eu bato palma. E outra autora que faz isso é brasileira, e eu já vou mostrar pra vocês. Eliane Brum. Não poderia também deixar ela de fora, porque esse livro bugou a minha cabeça. Esse aqui, eu acho que é um livro que não é pra todo mundo, no sentido de que vai assustar muitas pessoas que o lerem. Mas a Eliane Brum também, gaúcha, enfim, jornalista, faz um trabalho incrível com o jornalismo, né? E aqui ela fez essa prosa de ficção que eu achei, assim, arrebatadora, muito dura, muito difícil, uma relação também entre mãe e filha, que é meio que viciada, meio abusiva ou totalmente abusiva. E aqui a gente tem uma relação entre mãe e filha que é meio complicada, no mínimo complicada, um pouco abusiva, e também muito viciada, né? Elas dependem uma da outra muito fortemente, é uma loucura, mas que eu acho que é algo que existe no mundo fora do texto e que a gente precisa prestar atenção. Fora que ela escreve muito bem, ela ambienta as coisas muito bem, eu fiquei simplesmente abismada e foi um livro que me transformou e também me transtornou um pouco. Outro livro contemporâneo brasileiro que eu gosto demais e que é de contos e que eu acho que também diz muito daquilo que eu gosto de consumir na literatura é O Amar é Crime, do Marcelino Freire, escritor também nordestino, que faz uma prosa altamente sonora e que aqui fez aquilo que eu mais gosto. Falou de amor, só que falou de uma forma muito honesta, e ele faz isso com um ritmo que a gente precisa ler em voz alta. Eu adoro quando os autores fazem isso, e o Marcelino é um dos melhores que a gente tem. Eu jamais vou esquecer o impacto que esses contos tiveram quando eu terminei de ler. Agora, uma autora que todo mundo adivinhou que eu ia falar, né? Ana Martins Marques, com seu livro das Semelhanças. E assim, eu amo demais esse livro, eu acho que ele representa tudo que eu mais gosto na poesia brasileira contemporânea. E, enfim, né, o que mais falar? Não preciso falar mais, porque já falei recentemente sobre ele e sobre a autora aqui no canal. E outra autora que foi uma unanimidade nos chutes de vocês foi a Bahia Najavani, que é essa autora iraniana que eu gosto demais, e aqui ela faz uma história que pra mim resume o que eu acho que a literatura é capaz de fazer, quando ela consegue fazer essa promoção da simpatia que a gente pode ter pelos personagens, é aqui, porque aqui a gente tem 9 narradores, e a gente tem personagens que estão numa mesma cena, no mesmo período histórico, vivenciando coisas completamente diferentes, e a gente aprende, ou pelo menos a gente deveria aprender com isso, eu acho que esse aqui é bem instrutivo, deveria aprender que a história nunca é única e que a gente tem outras perspectivas. E o quanto que eu falo disso aqui, né? Meu Deus, eu falo muito sobre isso, e é uma das coisas que mais me preocupa, né? Sempre pensar num outro lugar, pensar que o que eu tô vivendo é o que eu tô vivendo, que as pessoas estão passando por isso de uma forma diferente, sentindo de forma diferente, é o meu maior exercício, talvez. Não que eu tenha conseguido chegar em algum lugar, mas esse livro me ajuda bastante. Mas ainda tem poesia para eu comentar aqui, e uma das minhas poetas favoritas é a Wisława Szymborska, que marcou a minha vida até aqui, e eu tenho certeza que vai continuar marcando, porque ela faz o tipo de poesia que eu mais gosto, que é uma poesia preocupada com a forma, sim, mas muito, muito, muito preocupada com o conteúdo. Então, se eu pudesse resumir a Wisława aqui, eu ia dizer que ela é
uma autora que brinca muito com os conteúdos da poesia dela e faz isso de uma forma excelente, uma forma muito bem-humorada, muito pontual e eu fiquei absolutamente encantada quando eu li e tem poemas dela que eu lembro até hoje, isso é uma raridade, então é claro que ela deveria estar aqui. E outra autora que também alguns de vocês adivinharam que estaria aqui, Conceição Evaristo, com seus Olhos d'Água, um livro de contos que para mim é, assim, um retrato do Brasil, que é algo que deveria ser distribuído em escola pública. Eu acho que esse livro mudou a minha vida no sentido de que eu saí diferente depois que eu terminei essa leitura, que é dolorida, que é pesada, mas que faz com que a gente preste atenção em coisas que, de um modo geral, a gente tenta ocultar, né? E aí não tem como não falar da Conceição, a Conceição faz isso com toda a sua obra, mas especialmente o Olhos d'Água foi o primeiro que eu li, foi o mais impactante até agora, e também eu acho que ele merecia esse espaço. E agora a gente vai entrar numa onda latina, né? Claro, porque faz uns 2 anos que eu tô com o projeto de Ler Mais Latinos, e depois eu criei meu clube de leitura, que é sobre isso, né? O Clube de Latinos, então, esses vocês, assim, sambar na cara, porque vocês falaram todos praticamente que eu queria comentar aqui. Um deles, Sangue no Olho, da Lina Meruane, para mim uma obra que é um suprassumo, eu gostaria de ter escrito essa obra se eu escrevesse alguma coisa, eu acho ela sensacional, é uma autora chilena que me mostrou como se deve fazer um thriller psicológico, é assim que se faz. Outra latina, que não poderia faltar numa lista desse tipo, Mariana Enríquez, contista, mas também romancista, tenho vários livros publicados e esse foi o primeiro que eu li dela, As Coisas que Perdemos no Fogo. É um livro de contos que eu fiquei fascinada, que me deu medo, que me deu ânsia, que me deu terror, mas que eu achei que fez uma coisa que a literatura não me fazia há muito tempo, que era surpreender. Fazia bastante tempo que eu não era surpreendida por um livro, na época que eu li esse livro aqui, então ele teve esse papel de movimentar várias coisas que eu nem lembrava que a literatura era capaz de fazer. E aqui, né, um queridinho que eu vivo comentando, e quero contar coisas pra vocês, mas não posso, mais adiante eu conto. O Primavera, no Espelho Partido, que é do Benedetti. Benedetti, autor uruguaio, dispensa comentários, faz uma coisa que eu acho semelhante ao que fazem no Alforge, só que aqui com o período da ditadura. Então a gente tem vários personagens narrando um certo período do Uruguai, famílias que foram desfeitas, né, pessoas, filha que ficou sem pai, mulher que ficou sem marido porque foi preso, enfim, toda essa questão de perceber que a realidade ela é múltipla, né? Não dá pra gente pensar em a realidade, são as realidades de um determinado evento, inclusive de eventos históricos, e esse livro faz isso muito bem pra mim. É uma das coisas que eu mais gosto de encontrar na literatura. E aqui, surpreendendo um total de 0 pessoa, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Não tem complemento, é só isso mesmo. E mais um, que é também latino-americano na essência, mas a autora é brasileira. Eu gosto demais desse livro e também não surpreendi ninguém, né? Não vou surpreender ninguém, aliás, quando eu mostrar ele, que é Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, autora gaúcha também, publicada pela Durinense. E gente, pelo amor de Deus, esse livro. Esse livro é tudo pra mim, tudo pra mim. Pode ser que muita gente ache ele apenas ok, pode ser. Pra mim ele é tudo, pra mim ele fala o que eu queria falar. Então eu não poderia deixar de citar esse livro que é uma joia na minha vida de leitora. É uma leitura que foi mais recente em relação às outras, mas que não poderia faltar. Outro livro que não pode faltar nesse tipo de coisa, Amada, do Toni Morrison, presente da minha querida amiga Jalusa, e essa é uma das minhas escritoras, assim, preferidas da vida inteira. Eu posso ler qualquer coisa que ela escrever e eu vou bater palma para todas as coisas que eu ler dela, porque, assim, é tudo. É estética, é afeto. Como eu gosto dessa mulher, como eu gosto dessa escrita, como eu gosto dessa obra. Mudou também, mudou muito a minha forma de me relacionar com livros e aumenta, né, o nível da régua, de avaliação dessas leituras. Por isso que eu sou tão chata com as leituras, porque eu leio Toni Morrison, basicamente. Agora, outra leitura que não dificulta tanto a vida da gente na parte estética, mas que encanta na parte afetiva, Uma Noite Markovitch, um livro que é de uma autora israelense, a Ayelet Gundar Goshen, e assim, eu já também falei muito sobre ele aqui, dispensa mais comentários da minha parte, é só aquele tipo de livro que a gente começa a ler e a gente não quer largar.
Vocês querem mais motivo do que isso para ele estar nessa lista? Acho que não, né? Voltando na questão estética, vejam que eu fico sempre transitando, né? Outro que não tá no mapa o quanto que eu gostei é Mrs. Dalloway. Eu tinha muito medo de não gostar e eu acho que a Virginia Woolf me surpreendeu. Por isso que ela me marcou tanto com esse livro, porque ela me deixou de boca aberta. Eu achei que eu não ia gostar do livro, eu achei que eu ia achar difícil e nada disso. Eu mergulhei nesse fluxo de consciência, achei sensacional, muito bem escrito e para mim provou que sim, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá para haver uma preocupação estética com a forma e dá para ter também uma afetividade, não talvez num termo tão íntimo, mas uma afetividade em relação à compaixão que a gente sente pelos personagens e os dilemas que eles vivem, né? Enfim, Virginia Woolf, rainha. Tô chegando no fim, gente, tô chegando no fim. Outro livro que não pode deixar de aparecer numa lista desse tipo, Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie, uma das minhas escritoras preferidas também. Eu poderia escolher qualquer outro livro dela. Eu gosto muito de Bisco Roxo, mas esse aqui, quando eu li, eu fiquei pensando, é isso que eu gosto de ler, é isso que a literatura tem que fazer. Ela faz um romance histórico com muita emoção, com um dramalhão familiar, com personagens bem construídos. Ai, não sei, eu acho que vocês têm que ler Chimamanda. Eu acho que quem não leu Meio Sol Amarelo tá perdendo tempo na vida. Isso é uma afirmação fortíssima, mas eu tô aqui para fazer afirmações fortes nesse vídeo, né, gente? Então, assim, leiam, né, providenciem Meio Sol Amarelo, sério. E outro livro, que é brasileiro e que muito me dá orgulho comentar aqui, aliás, fiquei orgulhosa desde que lembraram dele por causa minha, lá na caixinha, Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende, vim até combinando hoje com ele. É um dos romances que eu mais gosto da Valéria. Tem outros que eu gosto muito, eu já fiz vídeos só sobre ela, mas esse aqui aqueceu meu coração. E ele me provou que a literatura também pode ser conforto. Mesmo tratando de temas, em alguns pontos, bem difíceis, ele consegue, pela linguagem, pela delicadeza, pela graça que faz, confortar o coração da gente. Então, é um tipo de livro que eu gosto muito de ler. Mais um latino que também me marcou demais nesses 30 anos de vida foi O País das Mulheres, da Gioconda Belli, autora nicaragüense, que é um livro que eu sei que não agrada muita gente por conta do tipo de feminismo que ele aponta aqui, mas que para mim funcionou perfeitamente bem. Eu fiquei encantada com o teor político desse livro e com as propostas de uma forma de pensar diferente, de uma forma de mudar a sociedade, talvez. E a Gioconda Belli, ela é muito generosa e eu acho que isso transparece, assim, no texto. Então, também não poderia estar fora dessa lista. E aí, gente? O último. Adivinha a cereja do bolo qual é? Adivinha? Grande Sertão Veredas, né? Claro. Li agora, há pouco tempo, e ainda estou impactada. Acho que nunca vou perder esse impacto, né? Acho que é um livro que vai continuar reverberando. Um livro incontornável da literatura brasileira, que me mostrou mais uma vez que dá para fazer tudo junto e muito bem feito. Uma preocupação com a transgressão da estética e uma preocupação também em mostrar o lado humano dos personagens. Não tem nenhum livro que faça o que o Grande Sertão faz. É um pouco desafiadora a leitura? É, sim, é um pouco desafiadora, mas vale muito o esforço, vale muito esse esforço inicial. Porque depois a gente começa a entender Riobaldo, começa a entender Diadorim, e é puro encanto, isso aqui é poesia, né? Então, é isso. Ai, gente, tô até emocionada, olha quanto livro bom! Mas aqui eu reuni tudo que eu mais gosto, tudo que eu mais gosto de ler, tudo que mais me marcou. Poderiam ter entrado outros livros, mas eu precisei fazer essa lista ficar em 30, senão imagina o tempo que eu ficaria aqui comentando as coisas com vocês, né? Mas espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo se eu surpreendi vocês em alguma dessas escolhas, porque eu sei que a maioria eu não surpreendi, mas enfim, né, faz parte. Eu sou um livro aberto, né, eu fico falando aqui dos livros, vocês sabem mais de mim do que eu, até porque tem gente que me cobra, inclusive, tem gente que vem aqui e fala: ah, tu falou que ia ler tal livro, não leu. Então vocês são a minha memória, muitas vezes. E eu espero que tenham realmente se divertido com esse vídeo. Foi divertido fazer e também foi muito bom lembrar porque que esses livros me marcaram. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.